Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos hoje a mais um vídeo, a mais uma aula. Bom, o tema de hoje é o chamado lugar de fala. Bom, um tema que tem circulado bastante nas redes sociais, nos debates virtuais, e o livro que nós vamos utilizar para essa nossa conversa é da filósofa Djamila Ribeiro. É um livro que se chama exatamente O que é Lugar de Fala, de 2017. Para introduzir o tema, eu começo trazendo o apontamento que ela coloca sobre uma certa imprecisão de onde ao certo começou e foi sendo conceituado esse chamado lugar de fala. Ela aponta que ele está relacionado com os movimentos feministas negros, principalmente aqueles atuantes na rede virtual. Ela inicia fazendo uma análise sobre o segmento popular da grande imprensa, como que a imprensa ela vai forjando determinados discursos a depender de quem é o leitor alvo desse material. Ou seja, o foco de quando vai se pensar o lugar de fala é de pensar esse lugar de fala muito mais do que uma expressão, uma forma de comunicação, mas como uma formação discursiva. Ela trabalha a partir da perspectiva Foucaultiana de discurso, né, que vai entender, então, esse discurso não apenas como uma montagem, uma mera montagem de palavras, de frases, mas como um sistema, né, um sistema que vai estruturar um determinado imaginário social e que vai estar amalgamado por relações de poder e de controle. Ela vai utilizar algumas feministas negras, algumas autoras feministas negras, como a Grada Quilomba, Patrícia Collins, Linda Alcoff e a Gayatri Spivak, para tentar, de alguma maneira, conceituar, como ela diz, enriquecer conceitualmente o que é o lugar de fala. E aí eu vou começar aqui trazendo uma citação da página 64, que ela coloca: o falar não se restringe ao ato de emitir palavras. É muito mais do que isso, mas é o fato de poder existir, de existir de uma forma digna, de uma forma legitimada, de uma forma humanizada. E aí trago também alguns apontamentos da Quilomba, que é uma autora que eu gosto bastante, que é uma psicóloga e uma artista portuguesa, no livro dela que se chama Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano, que ela traz os questionamentos. Quem é que pode falar? O que acontece quando nós falamos? Sobre o que nos é permitido falar? E num projeto de colonização, quem é que está autorizado a falar? E ao final aqui da minha fala é trazer também quem é que precisa escutar esses lugares de fala. Bom, eu vou trazer algumas considerações que ela traz da Patrícia Collins no livro Pensamento do Feminismo Negro, que ela vai trabalhar com essa noção de matriz de dominação para pensar a intersecção das desigualdades. E essa é uma perspectiva bastante importante na perspectiva da Djamila Ribeiro, que é entender o sistema estrutural das opressões como um entrecruzamento, como uma interseccionalidade de gênero, de raça, de classe, de geração. E uma perspectiva de que não vai haver uma sobreposição, uma predominância de uma em relação à outra. Ela vai apontar a necessidade da gente compreender de uma forma multidimensional essas opressões, a partir de uma visão de um certo mosaico, onde elas se interseccionam no sentido de evitar cair numa certa competição das opressões, né? De tentar evitar essa análise, o que vem primeiro, é a opressão da raça, é da classe, é do gênero. Um outro ponto importante que essa autora Collins ela traz é de defender que nós precisamos entender esse sistema de opressões como uma perspectiva coletiva e institucional. Não significa que não existam experiências individuais, mas é um risco muito grande da gente individualizar
e no nosso campo, mais ainda, de psicologizar algo que é historicamente, coletivamente, institucionalmente estruturado, como o racismo, como o sistema patriarcal, ou seja, quando eu vou tentar entender a experiência de uma mulher negra, essa mulher negra, ela vai ter experiências que são singulares, que são individuais, mas há experiências comuns, semelhantes, exatamente porque são históricas, que vão identificar e serem comuns a todas as mulheres negras, né? Se pensarmos na nossa realidade brasileira, por exemplo, quando a gente pensa, né, que a cada 23 minutos um jovem negro de periferia é assassinado, isso é uma experiência coletiva, histórica, é uma experiência que é fruto de uma história escravocrata e racista brasileira. Então, esses jovens têm experiências singulares, mas eles têm uma amarração coletiva e histórica. E isso é fundamental para a gente conseguir politizar o olhar que teremos sobre essas experiências, né? Nos adentrando, então, para o lugar de fala propriamente dito, né? Então, o lugar de fala, ele vai estar muito mais relacionado com o lugar ocupado por um sujeito, por um grupo social, do que ao conteúdo propriamente dito a ser falado. Evidente que o conteúdo também é importante, mas nós estaremos preocupados qual que é essa amarração histórica desse lugar social ocupado por esse sujeito e seu grupo social. Em que medida é um lugar que é reconhecido, legitimado, ou um lugar que é desvalidado, impedido, silenciado. E isso vai estar relacionado com as relações de poder, com as assimetrias e hierarquias socialmente, historicamente constituídas. E quando a gente está falando de lugar de fala, nós estamos falando de possibilitar com que esses grupos tenham acesso a espaços de poder e que tenham falas nesses espaços. Vamos pensar nos lugares de poder de trabalho, na ciência, na arte, na religião. O quanto que as pessoas, por exemplo, o quanto que as pessoas negras, quanto que as pessoas pobres, o quanto que as mulheres, elas têm ou não uma autorização discursiva nesses lugares. Então, a Djamila Ribeiro ela coloca que o lugar de fala ele é uma forma da gente refutar, de fazer resistência à historiografia tradicional, que apenas as pessoas privilegiadas, em sua maioria homens, brancos, cis, que possuem esse lugar legitimado historicamente, é uma forma da gente refutar esse lugar hierárquico, esse lugar perverso, fruto dessa hierarquia social. E aí, entrando um pouco na contribuição da autora indiana Spivak, que tem um trabalho extremamente importante para pensar o lugar de fala, que se chama Pode o Subalterno Falar? E ela vai trazer uma questão bastante importante, que é a necessidade que nós precisamos romper com esse silenciamento institucional desse projeto colonial calcada no racismo. E o que ela vai trazer é que esses grupos que são subalternizados, eles são colocados no lugar de não humanos, eles são desumanizados, eles são retirados do lugares de poder e de desejo. Né? É um projeto que vai dessubjetivar esses sujeitos e esses grupos sociais. E aí, voltando na Quilomba, onde eu trouxe no início desse vídeo, a Quilomba traz algo muito importante, ela trabalha uma perspectiva psicanalítica, que é se há a necessidade da gente romper com esse silêncio da escravidão, do colonialismo e do racismo, ou seja, se há a importância fundamental de instituir, instaurar esses lugares de falas, é preciso que os outros também se abram aos lugares de escutas. Ou seja, os grupos privilegiados, os grupos que historicamente estiveram no poder,
precisam escutar essas falas e abrir a esses lugares de falas. E aí vai entrar aquilo que muitos autores têm colocado, que é o medo branco. O medo branco, que é aquele que vai reprimir, que vai tentar deixar no esquecimento, no silenciamento, no inconsciente, todo esse histórico processo da escravidão, do colonialismo e do racismo, que se atualiza cotidianamente de forma sistemática na nossa sociedade. E o que ela vai colocar, então, o que é importante é que, da mesma maneira que se abra o lugar de fala, se abra esse lugar de escuta, e que o medo branco ele tem que ser transcendido pelas pessoas brancas. E esse medo branco, ele advém de um sentimento de vergonha, de um sentimento de culpa e de medo do risco que vai estar colocado de perder esse lugar de privilégio. E aí eu finalizo com uma citação da página 75 da Djamila Ribeiro, que é a importância que ela traz das insurgências, das lutas, das resistências, para quebrarmos essa hierarquia estruturada por meio desse sistema de opressões, de dominações, e que vem dessubjetivar, e que vem colocar no lugar de não humanizado esses grupos historicamente subalternizados. E ela traz assim: os saberes produzidos pelos indivíduos de grupos historicamente discriminados, para além de serem contradiscursos importantes, são lugares de potência e configuração do mundo por outros olhares e geografias. Bom, finalizo a introdução desse importante capítulo da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala, e seguimos conversando no nosso encontro síncrono. Muito obrigada.